Roma era uma democracia? Na fase republicana, Roma era uma democracia? Roma chegou a ser uma democracia? A gente fala sobre a gente fala muito da democracia grega, né? Especificamente da democracia ateniense, a democracia de Atenas. Mas a Roma republicana, o império a gente sabe que não foi uma democracia, o poder estava concentrado nas mãos do imperador. E a gente sabe também que na fase monarca de Roma, o poder estava concentrado muito fortemente na mão do rei. Mas nessa fase republicana, essa fase do meio da Roma antiga, a gente pode considerar que ela foi uma democracia? A Roma livre? A Roma democrática? O termo libertas, em latim, libertas, que significa liberdade, era realmente importante para a República Romana? A resposta é um pouco. Um pouco. A República Romana, para muitos pensadores, para muitos historiadores, foi uma experiência democrática. Vou explicar por quê. A gente tem um conceito de democracia moderno, que é o conceito da democracia do século 17, 18, 19, 20 para cá. Né? Nós tivemos uma retomada do conceito democrático e da discussão democrática e da implementação da democracia já na Idade Moderna, muito recente, nos últimos 3 séculos. É que nós vamos ter essa discussão sobre necessidade de democracia num governo ou não. Na antiguidade, nós tivemos experiências democráticas importantes, como, por exemplo, a democracia de Atenas, que era uma democracia radicalmente diferente da democracia atual em vários aspectos, em pontos positivos e negativos. Por exemplo, a gente vai ter uma aula aqui só sobre democracia, isso no módulo das aulas principais, mas a democracia ela tem 2 eixos, grandes eixos, que é a democracia direta e a democracia indireta. Não confundir com voto direto e voto indireto, são coisas diferentes. Estou falando de democracia direta e democracia indireta. A democracia direta é aquela que você diretamente decide as coisas, você como cidadão. Então, era como se fosse assim. Se você que mora, sei lá, em São Paulo, em Tocantins, no Ceará, fosse diretamente em Brasília, você mesmo, fisicamente, vai lá e fala. Eu quero votar aqui, ó. Seria viável isso nos tempos de hoje, com a população tão grande, com as dimensões territoriais de um país como o Brasil? Não. A gente não tem como fazer isso. Até no âmbito municipal isso é difícil. Imagina, se toda a população de Recife, que é onde eu moro, fosse lá na Câmara Municipal decidir as coisas. Não ia dar muito certo, né? Isso seria uma democracia direta. Hoje nós não temos experiências de democracia direta, por conta da impossibilidade geográfica, espacial mesmo, disso acontecer. A gente não tem como fazer isso. A gente tem microexperiências com referendo, com plebiscito, mas nada que decida e que governe de fato o país. Ah, professor, mas a Suíça é uma espécie de democracia direta? Não, não, não. A Suíça é uma espécie de democracia semi-direta. Nem direta ela chega a ser. Nem a experiência suíça ela chega a ser uma democracia direta. A democracia de Atenas era direta. Ela tinha uma restrição de quem participava dessa democracia, que eram apenas homens, cidadãos atenienses e escravos, mulheres, estrangeiros, esses não podiam participar da política, mas esses que podiam, eles participavam diretamente. Havia aquela área chamada Ágora, né, que era também debatido muitas questões políticas e econômicas da cidade de Atenas. Né? E as pessoas votavam e falavam diretamente. Essa experiência de Atenas ela é uma experiência de democracia direta. E há a democracia indireta, que é a que a gente vive hoje. Nós elegemos representantes para nos representar dentro de uma casa legislativa, de um executivo, né? A gente escolhe o presidente através de um voto e ele representa o povo. A gente vota nos deputados e eles representam o povo. O vereador, o deputado estadual, o senador e etc. Então nós temos uma eleição com um voto direto, porque eu mesmo voto naquele deputado, é diretamente eu escolhendo aquele deputado, mas a democracia é indireta, porque é ele que está me representando indiretamente, não sou eu, professor Felipe, que estou lá dentro do Congresso Nacional. Então é indireta. Todas as democracias hoje do mundo elas são indiretas.
Algumas com voto direto, como é o caso do Brasil, dos Estados Unidos, das democracias mais sólidas, e também existe o voto indireto, que é o caso de países que se dizem democracia, que é, por exemplo, China. Quem escolhe o líder da China, ele diz que tem eleição lá, né? Mas quem escolhe é o próprio partido. O povo não vota diretamente naquele representante. Então, há voto indireto e há voto. O primeiro presidente da República do Brasil, pós-ditadura militar, em 85, foi eleito pelo voto indireto. Quem escolheu o presidente foi o Congresso, né, que foi Tancredo Neves, que morreu e assumiu Sarney. Aí, em 89, teve o voto direto com aquela campanha Lula-Collor. Né? Aí já temos voto direto desde 89 para cá, mas com a democracia indireta. Eu não sei se ficou confuso, mas a democracia hoje ela é indireta. Roma, aí por que eu estou falando isso? Né? Por que eu estou divagando nisso? Porque Roma viveu uma espécie de democracia indireta. Os seus governantes eram eleitos. E aqueles eleitos para várias instituições, o Senado como principal dessas instituições, representava aquela população, aquele povo. Então, Roma viveu uma espécie de democracia indireta que se parecia muito mais com a nossa democracia do que com a de Atenas. Veja só, Roma, a República Romana, coexistiu com a democracia ateniense, correto? Eles viveram em paralelo ali por um tempo. Mas essa Roma, que coexistiu com a democracia direta de Atenas, ela se parece muito mais com o Brasil atual, com os Estados Unidos atual, do que com a democracia ateniense, apesar de ter coexistido aqui.